Bom, vamos dar continuidade, né? Porque o vídeo não ficar tão comprido. Mas vamos continuar falando sobre a interpretação e depois vamos passar para a produção. Porque eu preciso que enfatizar bem a questão da interpretação para que vocês entendam bem, para vocês conseguirem produzir. Então, eu vou fazer com vocês uma atividade aqui. Um texto de Carlos Drummond de Andrade. É um autor bem conhecido e se chama Debaixo da Ponte. Vamos ler o texto. Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio. A ponte é de todos, na parte de cima, de ninguém, na parte de baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra a falta d'água, raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham. Podia ser atirado em qualquer parte, embora não conviesse atirá-lo em parte alguma. Se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam debaixo da ponte. Podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. À tarde surgiu precisamente um amigo que morava, nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava. Nem só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito disputados. A calçada um pouco menos propícia, a cavidade na pedra, o mato, até o ar é uma casa, se soubermos habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os debaixo da ponte e trazer-lhes uma grande posta de carne. Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la. É preciso que ela exista, o que costuma acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte. E não estavam sonhando, sentiam a presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe enfrentá-lo. E aqueles três o sabiam, de longa e olfativa ciência. Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Debaixo da ponte saiu a caça de sal, e havia sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. Debaixo da ponte, os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada um saboreava 2 vezes a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo, pois não há coisa melhor depois de um prazer do que o prazer complementar do esquecimento, quando começaram a sentir dores. Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. 2 morreram logo, o terceiro agonizava no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era só da cáustica, há 2 vagas debaixo da ponte. Carlos Drummond de Andrade. E aí, vamos lá. Vocês entenderam? Compreenderam esse texto? A compreensão desse texto é o quê? Ele conta a história das pessoas que moram debaixo de uma ponte. Descreve bem como é nessa ponte, que não paga aluguel e tal. E um fato muito triste, né? Que eles pegaram uma carne, temperaram a carne com uma soda cáustica e 2 morreram. E um estava bem mal no hospital. Essa é a compreensão do texto. Agora vamos para a interpretação. Qual é o título desse texto? Você
pode ver, tá bem aqui em cima, né? Debaixo da ponte, o título do texto. Quantos parágrafos há no texto? Vamos contar? Quantos parágrafos? Parágrafo, vocês já devem saber o que é, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. De acordo com o texto, como é morar debaixo da ponte? Vamos procurar aqui no texto. Ele descreve como que é morar debaixo da ponte. Aqui que ele diz, né, que não se paga aluguel, imposto predial, taxa de condomínio, luz, gás, não se sentia a falta d'água e não tinha um problema com lixo. De acordo com o texto, que outras opções de moradia existem para quem mora debaixo da ponte? E tá aqui nessa parte do texto, né? Que tipo de moradia, né? Embaixo de uma ponte, nem se pode dizer que é uma casa, né? Mas muitas pessoas moram ali. Como ele diz aqui no texto, bancos nos jardins, a calçada, a cavidade na pedra e o mato, ou seja, tudo que tem algum lugar que você possa repousar pode ser chamado de uma moradia. Qual surpresa um amigo trouxe para os amigos debaixo da ponte? O que uma pessoa trouxe para eles? Moravam dois e veio um amigo. O que ele trouxe? Ele trouxe uma grande posta de carne, né? Aí como que eles prepararam a carne? De onde saíram os ingredientes? Eles a cozinharam a carne com sal dentro de uma lata. A carne foi encontrada no vazadouro de um supermercado. O sal estava em um canto de rua e a lata também. Pensa, que tristeza essa frase, hein? A lata na rua, o sal jogado num canto da rua. O que aconteceu aos amigos que comeram a carne e por quê? Vamos procurar lá no texto? Aqui, eles começaram a sentir dores e 2 morreram logo, e o terceiro agoniza no hospital. Uns dizem por ter sido a carne, já outros dizem que foi o sal, pois era, na verdade, soda cáustica. Um fato muito triste, né? 2 morreram, deve ter morrido na hora, e o outro muito mal no hospital. Imagina você comer uma carne estragada e ainda temperada com uma soda cáustica. Aí vamos lá. Em sua opinião, quem são as pessoas que moram embaixo da ponte? Para você, quem são essas pessoas que moram embaixo da ponte? É uma resposta muito pessoal, né? Assim, para mim, as pessoas que moram embaixo da ponte, às vezes são pessoas que não tiveram uma oportunidade na vida, que não estudaram, que perderam a família e não tiveram como morar sozinhos, manter uma casa e a única solução foi ir para as ruas. O que você acha dessas pessoas? Às vezes você vê uma pessoa morando embaixo de uma ponte, um viaduto, você não sabe a história dessa pessoa. Se às vezes ela se envolveu com drogas, ou foi abandonada pela família, fugiu de casa, não tem nenhuma família. E assim, é muito difícil julgar essas pessoas sem saber a história delas, né? E por que essas pessoas vão morar nas ruas? É algo assim muito relativo, porque cada um tem uma história. Ninguém vai morar na rua porque gosta, porque acha bonito. Eu não acho bonito você viver numa rua sem condições humanas nenhuma. Dormir em um banco de praça. Nossa, nós temos que erguer a mão para o céu e agradecer que nós dormimos em uma cama. Muitos têm ar-condicionado, outros têm o ventilador, mas você tem uma cama e tem um travesseiro. E muitos não têm nem o que comer. Você vê, pegaram uma carne estragada na rua. E é muito complicado isso, né? Mas assim, são respostas pessoais. Eu quero que fique essa reflexão com vocês, né? O que vocês acham das pessoas que moram embaixo das pontes, as pessoas que moram na rua, né? E qual a sua opinião, né? Por que essas pessoas foram morar num lugar como esse, morar nas ruas? Fica aí
essa indagação para vocês refletirem um pouco. Ó, são 3 exercícios que tem para vocês aqui, que é do texto O Sorvete Chega ao Brasil. É o primeiro texto e tem as questões. O segundo texto é o Nacional Jovem, fala sobre relacionamentos na adolescência, que também tem umas questões. E o terceiro texto é A Gansa dos Ovos de Ouro. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a produção de texto. Como que vocês vão produzir um texto? Vocês já leram bastante, né? Vão fazer várias atividades, vão despertar a sua criatividade e você vai prestar atenção em todos esses textos que você leu. Ele tem um título, tem um início, um desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, o título, né? Tem lá, Um Sorvete Chega ao Brasil. Um início que conta a história de como o sorvete chegou ao Brasil, o desenvolvimento, que é nada mais do que o desenrolar da história, né? Você contar a história, e a conclusão, né? Como que termina esse texto? Tem que ter uma conclusão, um final. Aí eu tenho aqui várias outras. Tem essa tirinha aqui do Snoopy. A leitura da tirinha do personagem Snoopy inspirou nossa atividade de produção de texto, bem como a discussão sobre as dificuldades encontradas nas construções textuais. Não basta ter ótimas ideias se elas não estiverem bem organizadas e estruturadas na linguagem escrita. Por isso, é preciso praticar e escrever sempre. Com base nesse argumento, incentivo você a continuar a narrativa iniciada pelo personagem da tirinha. Era uma noite escura e tempestuosa. O que poderia ter acontecido nessa noite? Em que lugar essa história poderia se passar? Quem seria o personagem? Que conflito ele poderia viver essa noite tão tenebrosa? Então, tente responder essas questões no seu texto. Você vai usar a sua criatividade. Não se esqueça de dar um título ao seu texto. O seu texto tem que ter uma introdução, que é a apresentação do tema, um desenvolvimento, que são as suas ideias sobre o tema com argumentos, e a conclusão, que é a sua opinião final. Deve ter no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. Aí tem mais duas questões aqui para vocês fazerem aqui, o texto também. Isso aqui é bem pessoal, que você vai ler, vai entender, interpretar, né, o que você entendeu, e você vai criar o seu texto. Então, eu quero que vocês criem 3 textos. E os 3 textos você tem que ter o título, né, o título, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E os 3 textos são no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. Qualquer dúvida pode chamar a professora, que ela tem todas as informações. Mas do mais é isso. Eu te desejo bons estudos e que vocês possam produzir textos lindos e criativos. E que vocês não achem que interpretação e produção seja uma matéria chata, porque vocês vão usar muito daqui para frente. Quando vocês chegarem no ensino médio, que vocês já vão fazer vestibular, fazer Enem, e eu quero que vocês sonhem com o futuro. Não achem a escola um saco. Eu sei que esse momento é difícil estudar em casa, às vezes não tem acesso à internet, não tem um computador, tem um celular só na casa e são vários irmãos. É um momento muito crítico, mas nós vamos enfrentar de cabeça erguida e vamos bola para frente. Esse vírus vai acabar, essa pandemia vai acabar e a vida vai voltar ao normal. E eu espero que vocês se dediquem aos estudos, que vocês realmente almejam crescer, almejem ser pessoas melhores. E é isso aí. Bons estudos para vocês.